Bom, pessoal, eu quero falar de uma outra questão que está pegando também, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu manter a suspensão das emendas do orçamento secreto. A Janaína Camelo está de volta e vai trazer as informações para a gente agora. Sem ventania, sem risco de cair o celular, de sair voando, né, Janaína Camelo? Quase que você foi aí a mocinha de O Vento Levou aqui no nosso 3 em 1, mas ainda bem que você conseguiu retomar aí, né, a nossa conexão e trazer essa informação para a gente agora. Bem-vindo. Pois é, Evandro, parecia que eu estava na Flórida, né? Mas eu estou aqui no Palácio do Planalto, agora eu estou abrigada, muito bem abrigada aqui dentro. Então, olha só, sobre a notícia. Depois de mais uma audiência de conciliação entre os três poderes sobre a execução de emendas parlamentares, o ministro Flávio Dino decidiu manter a suspensão das emendas de comissão, porque essa audiência, ela aconteceu no âmbito da ação no Supremo, que verifica ali se o Congresso Nacional está cumprindo a decisão do Supremo, que declarou inconstitucional o orçamento secreto, né? Orçamento secreto, o nome que foi dado ali à transferência de recursos federais por emendas parlamentares sem qualquer tipo de transparência, né? Esse orçamento secreto foi originado com as emendas de relator, deixaram de existir com esse julgamento, mas a suspeita é que essa prática inconstitucional continua sendo praticada, continua acontecendo aí pelas emendas de comissão. Então, na decisão, o Dino afirmou o seguinte, que permanece o que ele chamou de grave e inaceitável quadro de descumprimento da decisão do STF, lembrando que essa decisão serviu para qualquer tipo de emenda, né, conforme a Constituição. Então, para a audiência que aconteceu ontem, o ministro Flávio Dino, ele tinha pedido o seguinte, que fossem apresentadas aí, tanto pelo Congresso, como pelo Senado, pelo Executivo, pelo Palácio do Planalto, informações sobre as emendas de comissão e as de relator de anos anteriores, inclusive a deste ano, para que fossem repassadas, então, à Controladoria Geral da União, para que esses dados pudessem ser inseridos no portal da transparência, que é aquele portal onde todo cidadão tem acesso a toda a gestão pública ali da União. Então, o Flávio Dino disse, depois dessa audiência, que o Congresso não apresentou informações precisas para que se possa verificar se está de fato cumprindo essa decisão do Supremo, não indicou quais parlamentares também fizeram essas indicações de emendas, disse apenas aí o Legislativo, segundo o ministro, que esse problema de falta de transparência nas emendas parlamentares vai ser resolvido por projeto de lei, o que o ministro ressaltou nessa decisão, que sequer começou a tramitar. E aí, sobre o Executivo, Dino disse o seguinte, que a Controladoria Geral da União não conseguiu identificar, nem rastrear, nem mais, um pouco mais da metade dessas emendas. E aí, hoje, no evento aí em São Paulo, ele falou sobre essa decisão. Vamos ouvir. A Constituição determina que haja emendas parlamentares, mas de acordo com regras. Não existe a possibilidade de elaborar um orçamento ou aplicar dinheiro público sem que haja regras claras de transparência, rastreabilidade, eficiência. As decisões que o Supremo tomou em dezembro de 2022 ainda não foram adequadamente cumpridas. E essa é a razão pela qual o Supremo tem, sob a minha relatoria, em cumprimento a essa decisão, esperado que, por parte dos poderes políticos, haja novas regras. Assim que elas existirem, assim que elas forem aprovadas e sejam compatíveis com aquilo que a Constituição manda, é claro que nós desejamos que o orçamento seja prontamente executado, mas ele não pode ser executado erradamente. Nessa decisão também, Evandro, curioso, nessa decisão de ontem, foi no final da tarde ali, essa decisão do ministro, quando ele despachou, ele defendeu ali a separação entre os três poderes e disse aí que a última palavra, conforme a Constituição Federal, neste caso, é sempre do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão dele aconteceu depois, né, um dia depois ali que a CCJ da Câmara aprovou aquele pacote com várias propostas imitando poderes do Supremo, e ele falou também sobre isso nesse mesmo evento. Vamos ouvir. Nós temos que sempre lembrar que a Constituição, no artigo 2º, exige independência entre os poderes e harmonia. Então, uma lógica, eventualmente, de retaliação, de dissenso, de conflito, não é compatível com os interesses do Brasil e com a nossa Constituição. Para se ter ponderação, calma, em relação ao Supremo, o presidente Barroso deixou claro nossa compreensão de que o Congresso pode legislar do jeito que entender que deve fazer, mas não há dúvida que, na interpretação da Constituição, o Supremo vai dizer se, eventualmente, essas novas regras forem aprovadas, se elas são constitucionais ou não.
Evandro, lembrando também que em outras decisões, porque o ministro Flávio Dino ele é relator de diversas ações aí questionando a execução de emendas parlamentares, né? Então, essa é só uma delas, das emendas de comissão. Em outras ações, ele determinou a suspensão de outras emendas individuais, como, por exemplo, as emendas PIX, justamente aí por falta de transparência. É com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Bom trabalho para você aí em Brasília. Hoje quase se tornou Janaína Cabelo, né? De toda a movimentação. Mas, Fábio Piperno, o ministro fala o seguinte: não é porque está desagradando que a gente vai deixar de julgar, deixar de buscar o que está previsto na Constituição. Como é que você avalia o posicionamento do ministro Flávio Dino em relação a esse tema que é bastante delicado para o Congresso, numa semana em que o Congresso também faz um movimento contra o Supremo Tribunal Federal na tentativa de limitar as decisões monocráticas? Ele está cumprindo a regra, cumprindo a lei. Veja, a gente está discutindo desde 2022 uma questão muito simples e básica: rastreabilidade do dinheiro público. Se o dinheiro sai, né, de um cofre público, a gente tem que saber para onde ele vai. É só isso. Ninguém está dizendo que, olha, a partir de hoje o Congresso está proibido de destinar emenda. Ninguém disse isso. Ninguém propôs isso. A única coisa que se exige é que o Congresso diga para onde o dinheiro vai. Uma coisa, assim, muito básica, por sinal. E vejam, nessas últimas eleições, alguém fez um levantamento aí dizendo que 98% dos municípios que reelegeram prefeitos receberam emendas. Então, é óbvio que isso é uma ferramenta cada vez mais poderosa. É claro que todo mundo vai querer o seu naco. E é do jogo, é do direito de cada um. Agora, a única coisa que se exige é o seguinte: para onde vai? José Maria Trindade, o que isso vai gerar ainda de embate entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, hein? Tem muita coisa. Vou repetir aqui aquela história do Torinho, né, o Pablo. Essas emendas parlamentares. Isso está muita confusão. O fato concreto é que o Congresso tem mais dinheiro do que o governo. O Congresso está movimentando esse ano 55 bilhões de reais. O presidente Lula não tem esse dinheiro, né? E o fator mais grave, além do Congresso executar o orçamento, o Congresso fiscaliza. Ele não pode executar e fiscalizar ao mesmo tempo. Ou seja, ou você está dentro do ônibus ou fora do ônibus. Então, já existe uma incompatibilidade. No Congresso, eu tenho conversado com muita gente sobre isso, há um grupo que quer mudar para ficar da mesma forma. O ministro Flávio Dino não vai deixar. Alguns querem o seguinte: que tenha um ofício do deputado mandando as emendas e ele guarda esse ofício no armário dele, para quando precisar. Olha, isso não é transparência. O armário de um parlamentar não é transparente, né? Por outro lado, os parlamentares querem o seguinte: carimbar a emenda. Ou seja, o deputado manda a emenda para calçar uma rua tal, o prefeito tem que calçar uma rua tal. Olha, isso é intervenção na gestão municipal. Quer dizer, o deputado vai se transformar num gestor do município, usando o prefeito apenas como mestre de obra, né? O deputado é que vai falar: eu fiz essa rua, e o prefeito não queria, mas eu fiz. Seria mais ou menos isso, é o que quer um grupo de parlamentares. Outro grupo quer o seguinte: que indique, o parlamentar mande o dinheiro e pronto, não se responsabilize. Eles estão com medo da responsabilização. E qual é o medão mesmo? É o ministro Flávio Dino pediu explicações das emendas anteriores. E isso pode dar num processo muito grande e envolver parlamentares. O ministro Flávio Dino sabe muito bem onde as cobras dormem, ou seja, ele foi deputado, foi governador e foi ministro da Justiça. Sabe o teor de explosão que tem essas emendas. Deveria criar uma CPI, mas exigir que deputados investiguem eles próprios, isso só com uma pressão muito grande. Exatamente, Zé Maria Trindade. Você tocou num ponto muito interessante, né? Porque a gente está falando de um ministro que já passou por todos esses poderes. Já foi do Executivo, já foi do Legislativo. Um mês e meio passou por todos esses poderes, ou seja, ele sabe muito bem o quanto esse tema é delicado. E mesmo assim, ele está dizendo: olha, o Supremo Tribunal Federal, desagrade ou não, neste caso, por meio da minha decisão, vai cobrar o que é necessário ser feito em relação às emendas.
Gustavo Segré? Pois é, mas desculpe te interromper, Cine. Diga. Mas o mais grave e o temor é que ele quer investigar as emendas passadas. Perfeito. Está perfeito. O ministro está correto. O que eu tenho a dúvida é de como ninguém até agora não foi buscar a ver se ele não tinha mandado alguma emenda no passado. Para ver se está pedindo aquilo que você não cumpriu, eventualmente. Mas me parece corretíssimo isso, é recurso público, tem que ter transparência, tem que ter rastreabilidade. E quando a gente faz a conta, a minha dúvida é, entre outras coisas, né? O presidente Lula, quando era candidato, ele reforçou a ideia de que ia terminar com o orçamento secreto. Mudou o nome, continua do mesmo jeito, só com um nome diferente. A questão, me parece mais importante, é entender por que um parlamentar de qualquer estado e qualquer partido mandaria dinheiro para outro estado não sendo o seu. É meio estranho. E pelo menos, e pior, não identifico para quê e não identifico quem manda e para que manda. Não serve isso e é dinheiro de todos. Talvez seja oportuno mudar essa situação da forma das emendas. Por exemplo, com uma determinação de necessidades através de cidades. O prefeito disse, estou precisando de uma ponte aqui. Ok. Então, dentro de todas essas emendas, aqueles que são desse estado e eventualmente até dessa região dizem, da minha emenda eu mando para esse lugar para fazer uma ponte, porque foi um pedido do prefeito. A diferença do que mencionava-se como um erro de mencionar, eu mando dinheiro para uma coisa e o prefeito escolhe outra. Não, que seja a demanda do prefeito, que ele sabe o que ele está precisando. E eventualmente utilizar a emenda do deputado, do senador, mas que tenha um fim específico, em que o dinheiro vai sem acompanhado de uma construtora, porque isso também chama muito a atenção. Está perfeito, o ministro Dino tem que ir atrás, e não somente daqui para frente, tem que auditar atrás, é dinheiro de todos. Fala, Gani. A decisão é correta, a gente tem que ter transparência no uso do recurso público. Agora, a gente também tem que entender todo o contexto que isso foi colocado. Eu não acredito que o que tem movido toda essa ação seja o interesse público, do bem público, mas o Supremo, de alguma forma, foi acionado, né, como uma espécie de um poder moderador para intermediar essa relação conflituosa. Isso você não concorda? Mais uma. Isso, o fato dele atuar como um poder moderador, você não concorda? Não concordo. Como um poder moderador para, né, mediar essa relação entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Qual que é a insatisfação do Poder Executivo? Muita emenda, quer diminuir o número de emenda. Dado que não dá para diminuir o número de emenda, então, pelo menos, parte dessas emendas, elas voltem para o PAC. Agora, vai ter retaliação. Avançou na CCJ. Provavelmente avançou na CCJ para dar um recado para o Supremo Tribunal Federal. Mexa na nossa galinha de ouro aqui, emendas, que vai ter retaliação aqui no Congresso. E provavelmente vai ter algum sinal essa semana do avanço dos projetos que limitam o poder do Supremo. Algumas vezes os interesses escusos movem os interesses bons para o país. Agora, Fábio Piperno, você acha também que os presidentes da Câmara e do Senado levariam em frente essas propostas que limitam, de alguma forma, o Supremo Tribunal Federal? Porque a gente não sabe também. O Zé Maria Trindade esses dias falou da caixa de maribondo, né? Você vai lá, cutuca, você vai ter seguidor, né? Isso pode acontecer também nesse caso envolvendo os parlamentares. O presidente Arthur Lira já emitiu sinais ontem aí de que não está com pressa. Pois é. Não está com pressa para levar à frente... Final de mandato, vai querer mexer com o Supremo Tribunal Federal. Ele tinha algumas coisas... Mas vamos ver hoje, Supremo, isso daí. Eu acho que ele também tem interesses, digamos, pessoais. Ele tinha questões lá no Supremo a serem resolvidas. Então é melhor não mexer... E veja... Eu acho que o Supremo também já deu uma sinalização importante quando já apontou que a questão das decisões monocráticas podem ser revistas, sim, né? Eu acho que os setores do próprio STF consideram justo, enfim, que se mexa em relação a isso. Agora, fazer do Congresso a casa revisora de decisões do Supremo, isso aí é realmente inspiração lá da Hungria, ou sei lá de onde.